Deus em si mesmo é justo. E Deus é perfeito e consistente em todos os seus atributos. Para poder perdoar o ímpio, a justiça de Deus deve primeiro ser satisfeita e a ira de Deus apaziguada. Algo deve, e essa palavra é muito importante se você olhar no dicionário, alguém deve se interpor. Alguém deve intervir. Alguém tem que fazer alguma coisa. E deve estar entre esses dois lados. Um que seja Deus e também homem. Nós colocamos nossa esperança no homem. Deus mesmo deve intervir para satisfazer a sua justiça, apaziguar a sua ira e tornar possível expressar seu amor na salvação do homem perverso. Deixe-me falar por um momento sobre algo que vai ser bastante ofensivo para você. Eu quero falar um pouco sobre o ódio de Deus. Responda essa pergunta. Quantos de vocês, levante sua mão, nunca ouviu um sermão sobre o ódio de Deus? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, isso é melhor do que o normal. Ódio de Deus, irmão Paul? Como uma senhora disse, Deus não pode odiar, Deus é amor, portanto ele não pode odiar. Não, Deus é amor, portanto ele deve odiar. Antes de irmos para a Escritura, deixe-me lhe dar um exemplo. Você ama bebês? Eu amo. Eu tenho um monte na minha casa. Eu simplesmente amo bebês. A coisa mais difícil no meu ministério é estar longe dos meus bebês. Eu mal posso esperar para estar com meus bebês. E se eu amo bebês, eu devo odiar o aborto. Você ama judeus? Eu amo. Você deve odiar o Holocausto. Você ama afro-americanos? Você deve odiar a escravidão deles. Desculpe, não dá para ser neutro. Percebe? Se você realmente ama o que é certo, o que é perfeito, o que é bom, então você odiará e se oporá contra tudo o que contradiz aquele padrão. Deus ama tudo o que é certo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, todas as virtudes, mas Escritura, após Escritura na Bíblia nos diz que sua ira é manifesta contra toda impiedade. Romanos 1,18. Eu poderia retirar isso se você quisesse. Eu poderia me calar se você quisesse, mas eu não estaria sendo fiel a Deus. Vou dar a vocês um bom texto. Vá para Salmo capítulo 5. Apenas por um momento. Salmo capítulo 5, verso 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Agora, você conhece aquela maravilhosa frase que diz mais ou menos isso? Deus ama o pecado e odeia o pecador? Preste atenção nesse texto. É isso que ele ensina? Não é o que ele ensina, sinto muito. Um monte de frases bonitas parecem verdadeiras nas costas das camisetas cristãs atuais, mas não é o que as Escrituras ensinam. Não diz aqui que o ódio de Deus é manifesto contra as obras dos homens maus. Diz aqui que o ódio de Deus é manifesto contra aqueles que cometem tais obras. Agora, não se engane. O ódio de Deus não é como o nosso, não é um sentimento pecaminoso, mesquinho ou um ódio egoísta. É a reação de um Deus santo contra os homens que são perversos. E quem são esses? Todo homem que já nasceu, um filho de Adão. Você precisa entender o que você pensa que a ira de Deus é. Alguma coisa impessoal que jorra de trás do trono de Deus? É Deus! Quando pessoas vêm a mim e dizem, irmão Paul, ele me salvou, eu sempre tenho o hábito de fazer a pergunta, do que ele te salvou? Ele me salvou do meu pecado. Não. Ele te salvou dele mesmo. Você conhece todas as passagens que nos prepararam para encontrar com Deus. Deus é santo, ele não suporta iniquidade, seus olhos são tão puros. Mas a ira de Deus é revelada contra toda a injustiça.
Você e o seu pecado, encontrando-se com um Deus santo, terão apenas uma resposta: ira. Mas Deus é amor. Isso faz parte do seu caráter. Ele é mesmo capaz de amar, revelar amor e demonstrar amor para os salvos da sua ira. É como se, com uma mão, Deus estivesse retendo a sua justiça contra esse mundo, e com a outra mão estivesse clamando aos homens para vir. Mas um dia, as duas mãos serão abaixadas. Você sabe disso, não sabe? Deixe-me dar outro exemplo. O céu é céu porque Deus está lá. Isso é real e é verdade. Mas o contrário não é verdade. Inferno é inferno porque Deus não está lá? Não é isso que as Escrituras ensinam. O inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. É a sua perfeita justiça revelada contra o homem por toda a eternidade. Agora alguns de vocês vão sair daqui esta noite chocados. Você dirá, eu nunca ouvi nada parecido. Você dirá, o que ele quis dizer com isso? Todo tipo de coisa, mas eu posso te garantir, se você apenas ler livros antigos, você descobrirá que é isso que os velhos pregadores sempre disseram. E hoje em dia não dizem mais isso, porque querem igrejas grandes. Nós precisamos alertar os homens. Nós precisamos dizer aos homens que Deus todos os dias estende a sua mão para pessoas desobedientes e teimosas, mas que, ao mesmo tempo, a ira de Deus está vindo sobre o mundo. Porque Deus é um Deus justo e santo. Você não leu o livro do Apocalipse? Esse não é um ensino somente do Velho Testamento. Mas a ira de Deus virá de maneira tal que os homens, as grandes autoridades e líderes deste mundo clamarão para que as montanhas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. A ira de Deus. Eu não acredito nisso. O que você acredita não tem a menor importância, mas sim o que as Escrituras ensinam. O que você acredita não tem a menor importância, mas sim o que as Escrituras ensinam. A ira de Deus existe. E é o resultado dele ser justo, santo, e mesmo amoroso e bom. Deus pode ser amoroso e não fazer nada contra a perversidade? Não. Deus pode ser bom e hipoteticamente tolerar o mal? Absolutamente não. Deus julgará os homens. Ele vai. Mas a questão é, como alguém pode ser salvo? Aqui está a nossa resposta. A cruz de Jesus Cristo. Você diz, o que você quer dizer, irmão Paul? A cruz de Cristo. O Cristo foi pregado na cruz. E ele morreu. E com sua morte, ele satisfez a justiça de Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cristo se tornou homem, viveu uma vida perfeita sob a lei, foi pregado naquela cruz e morreu a morte de seu povo. E morrendo daquela forma, ele satisfez a justiça de Deus. E apaziguou a ira de Deus. A ira de Deus. Louvado seja Deus. Que a palavra dele fale grandemente ao seu coração. Deus te abençoe e obrigado por visitar o nosso canal. Louvado seja Deus.